Se você procurar por aí, vão te dizer que Santo Antônio da Patrulha é só o lugar certo para comprar um bom sonho, morder uma rapadura e estocar cachaça na ida pro litoral. Mas o que quase ninguém te conta é que, muito antes de virar a parada obrigatória da estrada, esse pedaço de terra foi um dos primeiros povoados de todo o Rio Grande do Sul. Uma verdadeira cidade-mãe. Hoje, esqueça o que você acha que sabe. Nós vamos invadir casarões históricos cheios de segredos de época, caminhar por rotas de peregrinação internacional e descobrir lendas macabras de gelar a espinha. Se prepare para desbravar um interior desconhecido e, de quebra, entender como um simples doce mudou a economia de toda uma região. E se você quiser explorar todo esse universo escondido por conta própria, eu preparei um guia de viagens exclusivo e completo dessa cidade que você acessa escaneando esse código. Mas agora, vem comigo voltar no tempo. Santo Antônio da Patrulha é uma cidade fantástica, mas talvez você não saiba ainda disso. Talvez já tenha ouvido falar dela como uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul, ou pela famosa cachaça, sonho e rapadura. Mas aqui tem um centro histórico que muitas pessoas não conhecem, um interior fantástico. E também eu acho que esse clima aconchegante, um pouco de serra, com litoral. Mas você vai descobrir tudo isso hoje comigo. Bater perna por essas ruas é um convite à reflexão. A gente olha para cada detalhe nessas casas antigas e entende o peso do passado. Afinal, a gênese de tudo que conhecemos sobre o Rio Grande do Sul começou a ganhar as primeiras formas exatamente nesse chão que a gente pisa. O que encanta mais é caminhar por aqui e parar um segundo para pensar que essas casas, elas ajudam a contar a história do Rio Grande do Sul, porque afinal um dos primeiros povoados de todo o estado foram fundados aqui. Neste espaço aqui atrás, onde hoje é a Pira da Pátria, foi onde começou a vida administrativa da cidade. Foi nesse espaço que os fundadores, o Inácio José de Mendonça e Silva e a Margarida Exaltação da Cruz, construíram uma capela. Essa capela construída aqui, ela foi em homenagem a Santo Antônio, por isso o local Santo Antônio, né? Então o nome da cidade vem desta devoção. Ao redor desta capela começou então a se formar um povoado. A devoção religiosa explica facilmente a primeira metade do nome do município. Só que a patrulha traz uma herança muito mais bruta, revelando como funcionava a fiscalização das riquezas e os pedágios numa época em que a lei era feita no lombo do cavalo. Num ciclo em que existia o tropeirismo e que tropeiros vinham ao território atual do Rio Grande do Sul buscar gado para levar para a região das Minas Gerais, então nessa região foi aberta uma estrada por Cristóvão Pereira de Abreu e nessa estrada instalado o curral da contagem, ou a guarda velha, ou a patrulha também, como a gente chama. E como o Inácio trabalhava nessa patrulha, nessa guarda, no curral da contagem, onde contava as cabeças de gado e tributava imposto, aí então ficou Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio aqui e a patrulha mais afastada da cidade. Santo Antônio da Patrulha, além de ser uma cidade histórica, também é mãe, é vó, é bisavó de outros diversos municípios gaúchos, principalmente da região serrana e da região do litoral norte gaúcho. Ser o berço de mais de 70 outros municípios gaúchos é um título de respeito.
Fundada em 1811, Santo Antônio da Patrulha é uma das 4 vilas-mãe do Rio Grande do Sul, junto a Porto Alegre, Rio Grande e Rio Pardo. Mas o que me deixou verdadeiramente intrigado não foi a idade avançada do lugar, e sim um método curioso de engenharia. Repare que não há recuo ou quintal na frente das fachadas do centro histórico, e há um motivo muito plausível para isso. Eu achei interessante a forma que ele foi construído, como se fosse um forte. Nós estamos na Avenida Borges de Medeiros, foi a primeira rua da cidade. Ela era conhecida inicialmente como Rua da Direita, porque se entrava por essa forma. Na entrada da rua, a casa avançava justamente para que fosse menor a passagem, e no final terminava então com a igreja e com o cemitério. E essa rua, as casas elas são construídas rente ao passeio público. Não há pátio para essas casas, para nenhuma delas. Isso era um sistema de proteção da época, era um sistema de segurança que evitava que as casas fossem invadidas e fossem sitiadas. Se atrás ficava desprotegido, existia a frente da casa que formava uma grande praça, um grande átrio, e em caso de necessidade de fuga, todas as famílias podiam ficar para cá e tornar segura a partir dessa praça. E como uma cidade antiga, obviamente que a gente vai ter todas essas expedições portuguesas acontecendo aqui, não por menos, os Dom Pedros passaram aqui pela cidade e deixaram a sua marca. Essa genialidade estrutural é pura herança lusitana. E como um autêntico reduto colonial, a monarquia também quis deixar o seu selo cravado por aqui. Descendo algumas quadras, a gente esbarra num monumento erguido para a realeza, que além de matar a sede, carrega uma das primeiras lendas que você vai descobrir hoje. Então essa é a fonte imperial, e a história da fonte é porque aqui sempre teve uma fonte de água, uma vertente de água. E era aqui também que pipeiros vêm buscar água e começam a carregar as pipas e sair na cidade de porta em porta a vender. A água natural mesmo, água de vertente? Natural, exatamente, de nascente e de vertente. Com a passagem do Dom Pedro pela cidade, então foi em 1826, posteriormente se mandou construir esse marco, esse símbolo, a fonte aqui, como símbolo da passagem. Então foi feito esse paredão, lá em cima a gente vê a coroa imperial, os símbolos do império. Aqui a data de 1847 e ali tem uma inscrição em latim que diz Netuno, Deus dos Mares. E essa água é potável ainda? Essa água é potável e aí tem a parte da lenda que quem toma dessa água, se não é casado, volta para casar com alguém da cidade, ou se já é casado, volta para morar na cidade. Se apaixona pela cidade. Vocês estão botando remedinho nessa água aí para as pessoas ficarem aqui? Não sei. Se der piriri amanhã, eu já sei de onde que veio. Pronto. Ainda prefiro a água da torneira, porque não sei de onde que vem. Obrigado. Agora eu vou ter que morar aqui. Eu brinco, mas viver nessas bandas não seria má ideia, viu? Mas vamos dar uma olhada no interior de uma dessas relíquias arquitetônicas, que com certeza são ainda mais interessantes. Hoje a gente levanta uma parede em 2 dias, mas no passado as coisas eram erguidas para suportar invasões. Talvez por isso muitas ainda estejam em pé. Aqui é o tipo de construção, as paredes externas da casa, elas são enxertadas pedaços de pedra grés, arenito, que era o que tinha a matéria-prima que existia aqui. E as internas é essa técnica aqui que a gente chama de estuque, também conhecida como pau a pique, que é madeira trançada, era o que existia
na região, isso aqui é fibra de coqueiro, e depois de trançada essa madeira, fazia um enxerto nela com barro. E seguindo aqui pela construção, a gente vê que são paredes, as externas são paredes grossas, ó, e para fazer a abertura tinha que ser feito um nicho, né? E o tipo é a guilhotina, que é esse tipo de janela aqui, que o vidro fica para fora, né? E por dentro da janela, por dentro, o tampão, que daí ficava, que era um sistema que depois foi substituído por veneziana, né? Olha só a grossura dessa parede. Sim, são mais de 60 centímetros. Pois aqui, para quando dava o verão, até começar a esquentar a casa, já era quase inverno. Sim, exatamente. No inverno é bem frio aqui e no verão isso mantém a temperatura também. Né? E essa construção também tinha o quarto da donzela. É um espaço sem janela que evitava que as moças fugissem com os namorados, ou que fossem roubadas pelos namorados, né? E aqui, ó, a gente vê que a porta, ela é original, ela é menor que o marco, ó, justamente para que tivesse pelo menos uma passagem de ar. Uns 10 centímetros, uns 10 centímetros. E a passagem de ar, basicamente. Essa era a passagem de ar. Aqui representa aqui a cozinha típica, como seria uma cozinha típica, né, de um mundo que era muito diferente, que não tinha geladeira, né, então a forma de armazenar os alimentos era outra, a forma de cozinhar. Esse é o famoso fogão de rabo, né, justamente porque se pegava o pedaço de lenha, o pedaço de pau da natureza e colocava aqui e ficava para fora aqui. Essa casa também hospedou Dom Pedro I, quando ele passou pelo Rio Grande do Sul, né? Pernoitou aqui nessa casa, nesse imóvel, porque era, para a época, a melhor casa da vila, né? E como símbolo da passagem de Dom Pedro, ficou plantado uma palmeira imperial, que está aqui até hoje. Essa palmeira ela foi plantada em que ano? É o que conta a história, né? 1826, na passagem de Dom Pedro. Nobres de passagem podem até plantar palmeiras e levantar monumentos, mas se tem algo que enraizou para valer no peito desse povo, foi a crença. O sagrado não está apenas no nome, mas esculpido em cada centímetro de muitas relíquias centenárias. A fé também é um assunto muito importante e relevante em Santo Antônio da Patrulha, porque afinal a gente não pode esquecer das imagens santas que a gente tem por aqui, da igreja histórica, que é a quarta versão da igreja que foi construída inicialmente em devoção a Santo Antônio aqui na cidade, e claro, aos caminhos e trajetos e monumentos relacionados à fé cristã. Essa força mística logo transbordou do calçamento urbano e invadiu a vastidão verde. A mistura da brisa serrana com o visual costeiro criou uma atmosfera tão contemplativa que a geografia daqui ganhou um reconhecimento impressionante do outro lado do oceano, espelhando uma das rotas mais famosas e místicas do planeta. O início do Caminho de Santiago aqui se deu em 2014. Mais ou menos 800 anos da peregrinação de São Francisco de Assis, o famoso São Francisco, no Caminho de Santiago. Ele fez o Caminho de Santiago na Espanha. E aí a Espanha acabou fazendo vários eventos para promover esses 800 anos. E o consulado da Espanha aqui em Porto Alegre, ele estava procurando um local que se assemelhasse ao Caminho de Santiago para fazer uma caminhada comemorativa para ser o caminho gaúcho de Santiago. Aí o cônsul veio aqui e adorou, porque se assemelha muito aos 100 quilômetros finais da Galícia, que é essa estrutura de subida, descida, morros, inclinações. No Caminho de Santiago, no final dos anos 80, início dos anos 90, o padre Elias, que é de uma região lá do Cebreiro, ele viu que muitos peregrinos acabavam se perdendo, principalmente durante o inverno, por conta da neve, e aí ele resolveu sinalizar o caminho com setas amarelas. Até a lenda diz que é amarela porque é a tinta de pintar a estrada, que ele conseguiu ganhar da empresa que estava pintando as rodovias lá na Espanha, então se criou essa tradição da seta amarela. E o melhor é que você não precisa ter o preparo físico de um maratonista para encarar o desafio. O trecho patrulhense exige apenas disposição, metade de um dia e vontade de se perder num silêncio pacificador que só a natureza oferece.
Aqui tem 2 trajetos, tem um trajeto de 12 quilômetros e um trajeto de quase 19, 18,5 mais ou menos quilômetros. Aqui deve ter um desnível de um ganho de elevação de uns 400 metros, mais ou menos, durante todo o caminho. O caminho ele não é uma trilha, ele é um caminho autoguiado, não precisa de guia, não precisa de GPS, nada. Aí tu vai ter essa bela vista da Lagoa dos Barros, a vista do Morro do Cantagalo, que é o nosso maior morro aqui da cidade, o ponto mais alto. E boi, vaca, enfim, todo esse cenário rural que é característico do interior. Acho que o que mais me encanta sobre esse percurso é o caminho que a gente tem do nosso lado o tempo todo, sempre com a freeway passando, a Lagoa dos Barros. E a gente vai percebendo também que tem várias construções que estão acontecendo aqui e não por menos. Se eu tivesse uma casa aqui, com certeza eu estaria fazendo uma com essa incrível vista aqui, enfim, de Santo Antônio da Patrulha e mais de longe que a gente consegue enxergar Osório, seus geradores de energia eólica, etc. Vou ser bem honesto com vocês. O terreno é convidativo, mas eu me limitei a gastar sola de sapato só o suficiente para captar as imagens do vídeo. 18 quilômetros assim é fácil, né? É barbada, né? E eu só me rendi ao motor do meu carro para mapear as belezas escondidas de forma mais ágil. E também por um motivo prático. Quem passeia por essas estradas sabe que fazer algumas paradinhas estratégicas é uma lei que não pode ser quebrada. Boa tarde! Boa tarde! Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo. Melhor na sua presença. Aí tu vai entrando, Aqui a gente tem uma cachaça na árvore. aí te oferece uma cachaça. Ah, não creio. Então, eu quero experimentar então. Quer experimentar? Vamos Eu pegar quero. um copinho aqui, ó. Eu peguei como se fosse água. Aí começa a chegar os docinhos. Aqui a gente tem o rosquete escaldado, broinha de polvilho, broa de maisena, o merengue. E aqui a gente tem o pãozinho de Santo Antônio. Afinal, Santo Antônio da Patrulha tem que ter o pão de Santo Antônio. O que é o pão de Santo Antônio? Pão casamenteiro. Se eu comer, eu vou casar? Eu não casei Se ainda. tu comer, tu vai casar. Primeiro a água da fonte. E agora me oferecem logo a receita casamenteira em formato de carboidrato. Definitivamente o universo está querendo me dizer alguma coisa. Acho que eu enchi demais. Esse é o problema de ter muita comida. A ironia é que eu queimei cartucho antes da hora. Mal sabia eu que a minha verdadeira maratona gastronômica estava apenas começando. Ai, tô cheio. Mas primeiro tem que deixar a comida baixar. Quem conhece Santo Antônio da Patrulha talvez conheça só 2 lados da cidade. Um é o centro histórico e o outro é a parte mais nova, onde que passa a RS 030. Mas é bom comentar que existe todo um interior que a gente tem vistas como essa. Da lagoa lá embaixo, da natureza, trilhas e muitas outras coisas que a gente pode esquecer, mas que existem. Quem fica só na rota tradicional sempre perde uma oportunidade absurda. É no interior que o extra do ordinário se esconde. Nas paisagens esquecidas, nos pequenos detalhes, na história não contada e em verdadeiros tesouros esculpidos pacientemente pela natureza que jamais pensaríamos existir. Vamos um por vez, vamos um por vez. Vai tu na frente? Vou na frente, tá bom então. Eu não sei o caminho, vai com Do pé da trilha, a densa vegetação camufla o final do percurso. São apenas alguns passos morro acima, mas a recompensa que aguarda lá no topo desafia a nossa noção de escala e de tempo. Uau! Como é que você chama esse lugar aqui? Toca Santa. É absurdo o tamanho disso aqui. Vocês que estão assistindo não vão fazer nem metade da noção do espaço que tem nesse lugar. Esse lugar é um sítio arqueológico
Em fevereiro de 1933 teve uma briga aqui, a comunidade vinha para cá, se reunia e fazia festa, então estava acontecendo uma festa. E durante essa briga, foi desentendimento de famílias, morreram algumas pessoas. E a partir daí tem toda uma mística com relação à Toca Santa. Aqui hoje a comunidade faz orações e se reúne, então é um espaço de oração, de reflexão. Toda comunidade tem a sua cota de causos sombrios. E se a gente mergulhar nos arquivos do Campo Santo local, vamos esbarrar num episódio sangrento que transformou uma tragédia em verdadeira devoção popular. Aqui é o túmulo dos 7 fuzilados. Durante a Revolução Federalista, 7 rapazes teriam desertado das frentes de batalha, né, e não quiseram lutar. E vieram se esconder aqui em Santo Antônio. E aqui eles foram capturados e foram mortos. Chegando aqui no cemitério, a sentença deles foi a sentença de morte. Eles cavaram a própria sepultura, né, e foram todos fuzilados e foram caindo aqui nessa sepultura. E alguém já foi tapando. E aí ficou esse ponto como um ponto de oração, como um ponto de atendimento a pedido. Todas as vezes que alguém perdeu algo e deseja encontrar, faz promessa aos 7 fuzilados que eles ajudam a encontrar e depois ele vem aqui e acender 7 velas. Sair do cemitério para respirar os ventos da Lagoa dos Barros parece necessário. O lugar é lindo, traz paz, além de ser o grande cartão postal da cidade. Mas a ironia é que, justamente, sob essa água serena repousa a história mais sombria de Santo Antônio. Que bonito. E quanto vento. Na década de 40 aconteceu um feminicídio no Rio Grande do Sul. Talvez o primeiro deles, assim, de uma repercussão com a mídia, a imprensa toda hora investigando junto com a polícia. Foi o assassinato de Maria Luísa Halsted. Ela foi assassinada pelo namorado ainda em Porto Alegre. Ele estava saindo de um baile lá na Sociedade Germânia, em Porto Alegre, e ele veio pela RS 30 e deixou o corpo dela na Lagoa dos Barros. Então depois teve todo um processo para apurar onde ele tinha deixado ela, e a imprensa foi noticiando esse caso junto com a polícia. Ele amarrou 2 tijolos ao corpo dela para que a lagoa não devolvesse o corpo, né, para que não boiasse, enfim, mas morta por projétil, por arma de fogo. E é a partir desse crime que a polícia gaúcha ela se instrumentaliza. É a partir dela que é criado a época IML, que hoje é o IGP, Instituto Geral de Perícia, mas a época era Instituto Médico Legal. É difícil de pensar que essa lagoa tem uma história dessas. Ainda mais sobre um crime que aconteceu tanto tempo atrás. E é a partir daí, então, que vem a lenda da noiva da lagoa. A lenda conta que aparece uma mulher vestida de branco, vestida de noiva, pedindo carona às margens da Freeway, às margens da RS 030, que ela gosta de conversar com caminhoneiros. Tem várias versões para essa lenda da Lagoa dos Barros. Mesmo antes do crime da Maria Luísa, já se dizia que a lagoa teria esses espíritos. Tem várias versões e várias lendas que falam da Lagoa dos Barros. E tem gente que diz também que tem uma cidade debaixo d'água aqui, uma cidade submersa, porque tentaram construir a Freeway por cima, mas descobriram que não tinha nenhum lugar onde fixar a estrada. E a lenda não para nas aparições de beira de estrada. Basta olhar para o azul da lagoa e perceber um detalhe intrigante.
Num espelho d'água gigantesco desses, não há uma única embarcação ou ser humano se divertindo. Será que tem explicação científica ou é medo da noiva da lagoa? E você não vê nenhuma embarcação ali? Não, tem nada, porque é bem difícil a navegação ali. Porque ali pega um vento que não é tão bom. Mas é curioso da gente analisar que realmente não tem nenhuma embarcação aqui. Não tem nenhum barco. Ninguém fazendo nenhum esporte náutico. Por nada, eu acho que não deve ser, não. Fantasmas e mistérios aquáticos à parte, a fome voltou a dar o ar da graça. Chegou a hora de investigar um patrimônio que coloca a cidade em muitos holofotes. Fui até uma linha de produção que ainda mantém suas raízes para entender a lógica de uma das grandes iguarias de Santo Antônio. Hoje a gente vê numa fábrica de rapadura. Só que aí eu descobri que eu não sei absolutamente nada sobre rapadura. Santo Antônio da Patrulha é uma região culturalmente forte na cana-de-açúcar. A gente tem uma cana especial aqui, que é a cana do morro, que a gente chama cana napa, que ela é própria para fazer o melado, própria para fazer a rapadura, e é algo muito cultural. A cana-de-açúcar não é um produto muito comum de ser encontrado no Rio Grande do Sul. Até quando a gente fala do estado, ninguém lembra exatamente desse assunto, mas aqui em Santo Antônio ainda tem isso. Só que toda a produção é voltada justamente para a produção da rapadura e de derivados. E tem que cortar bem embaixo aqui. É pra eu tentar? Tá, mas tu me explica. Eu tenho um número limitado de dedo pra cortar. Segura aqui. Corta bem embaixo aqui. O mais baixo que eu consegui? É, o mais baixo. Aí depois tu tira ela, corta a ponta e dá só uma limpadinha nos galhos. Assim. A teoria é fácil. Mas eu vou te dizer que cortar a cana não é tão difícil, só que talvez fazer isso o dia inteiro seja bastante complicado. Quer cortar uma pra gente dar uma chuteada? Vocês fazem isso normalmente? Normalmente. Gosta de chutear a cana? A gente se criou chupando cana, né? Mas daí come direto? Direto. Vocês não quebram aqui um canudão desse tamanho? Assim, ó. Aqui é mais humanizado agora. Isso aqui é bom para fortificar os dentes. Acho que eu tirei a mandíbula do lugar. Muito forte. Olha, tá bom. Peraí que eu tô atrapalhando aqui, eu acho. Tem muitas famílias que viviam naquela época somente da fabricação de rapadura. O sustento maior era da fabricação de melado e de rapadura. O senhor faz melado já há quanto tempo? Isso desde quase que nasci, me criei nos engenhos, faz uns... Eu mesmo aqui já vai fazer 30 anos, me criei nos engenhos, isso tudo na minha volta aqui era engenho. E girar a chave e vai pegar. Suco de cana direto da fonte, hein? A minha avó, ela era considerada doceira e ela fazia a rapadura no tacho e passou para o meu pai
Meu pai passou para mim, para meus irmãos. E o meu pai colocava no lombo de um cavalo e levava até Porto Alegre para comercializar. Quando chegava a rapadura de Santo Antônio, o pessoal já gritava: ó, rapadura de Santo Antônio, chegou a boa, rapadura da boa. E todo mundo sabia que era a melhor rapadura que existia na região e é até nos dias de hoje. Quem vê o doce brilhando na prateleira não faz ideia da alquimia que ele exige. Aqui é a produção da rapadura mesmo, a tradicional de Melado. Gente, parece uma olaria isso aqui. Aham, parece uma olaria. É uma verdadeira dança de insumos, processos, altas temperaturas, muito vapor e boas doses de atenção que, se não seguidos à risca, colocam tudo a perder. Ali ele está colocando a massa dentro do tacho para passar para a batedeira para o resfriamento. Né? Até a máquina de resfriamento ela é feita de forma artesanal. O meu esposo que fez, com um amigo dele. O motor dela é um caixa de Opala. O tacheiro tem que ter uma certa rapidez também para poder espalhar a rapadura, senão a rapadura ela fica dura, não consegue mais espalhar. Ela é bem rápida para endurecer, então ele tem que ter agilidade. E do melado a gente faz as rapaduras, diversos sabores, existem rapadura de amendoim, rapadura de coco, rapadura de maracujá, rapadura até mesmo de pistache. A rapadura, ela não está ligada necessariamente ao amendoim, então? Não, a rapadura não está ligada ao amendoim. O amendoim é apenas um ingrediente que compõe a rapadura. Mas na época passada era feita a rapadura somente com melado. E depois a gente foi acrescentando aos poucos o amendoim, o coco, polpas de fruta para dar esse diferencial na nossa rapadura também. Eu achei que o processo de fazer a rapadura ele era um pouco mais complexo. Na verdade, ele é simples. E eu acho que esse é o segredo de Santo Antônio da Patrulha, o que eles fazem aqui na cidade. Porque eles ainda colocam a mão. Claro que o progresso trouxe indústrias imensas para o estado. Mas aquela memória afetiva, inconfundível, que conforta a alma, a gente só resgata quando encontra quem recusa os atalhos modernos e mantém a tradição intocável. Tá quente, mulher? É outra coisa. É. Ó, ela fica molezinha, aí depois ela endurece, que é a rapadura, e aí tu coloca no micro-ondas 30 segundos, come ela assim, ó. É rapadura bem porque é raspa e ela fica dura? E ela fica dura. Ela fica mole quando tá fazendo e depois ela endurece. Toda rapadura é assim. Por isso que é rapa dura. Só que toda rapadura ela tem um tempo de descanso. Tem que secar, ela tem que firmar, porque ela sai muito quente do tacho, então ela fica mole. Então até ela endurecer, ponto da embalagem, ela tem esse descanso, que aí fica numa mesa descansando e depois passa para a embalagem. Do tacho para as formas e das formas para a embalagem. Assim vão se criando inúmeras variações de múltiplas combinações. E à mesa é que temos a verdadeira oportunidade de experimentar um pouco de tudo. E até um extra que só visitando um lugar desses para saber. Uma rapadurinha com queijo vai muito bem de Essa amendoim. daqui? Com Uma queijo. fatia de queijo. É uma explosão de sabor. Tô desbloqueando um novo universo aqui. Não vou te dizer que é ruim não, hein? Definitivamente, a rapadura e todos os produtos feitos a partir do melado de cana de Santo Antônio da Patrulha, eles têm um grande diferencial. Não é esse que a gente encontra na beira da estrada, que a gente encontra no mercado, muitas vezes de marcas grandes, mas está no interior,
nas pessoas que começaram há décadas, quase há um século atrás, a fazer esse mesmo produto e continuam com a mesma receita até hoje. Se a cachaça e a rapadura já são patrimônios da cidade, o que dizer de uma iguaria tão exclusiva que você literalmente não acha igual em mais nenhum outro lugar? Foi bater no balcão do lugar mais clássico e tradicional, o epicentro que fez esse doce ganhar fama nacional e que no século passado ajudou a mudar para sempre a economia inteira de Santo Antônio. Esse então é o famoso sonho de Santo Antônio da Patrulha. Por que ele é tão famoso? Ele é famoso porque ele só existe aqui. Ele foi criado aqui. É uma receita que veio com os açorianos quando eles vieram para Santo Antônio, que veio muito imigrante. E a proprietária daqui na época pegou a receita e colocou no mercado. Esse sonho, pelo que eu vejo aqui, ele é completamente diferente do sonho que eu acho que a gente está acostumado a ver nas padarias, nos mercados, que é aquele mais redondinho, cortado no meio, com recheio. O que faz dele ser tão diferente assim? A produção dele leva muito tempo para fazer e tem muitos detalhes. Desde a hora de misturar o ovo na farinha, até ele sair da panela quente para passar no açúcar de canela. A massa do sonho é feita em 40, 50 minutos. E o sonho em si, depois que ele é pingado na panela, leva mais 30 minutos para fazer. É um produto que é difícil tu encontrar em padaria. Ele é leve, ele é meio oco por dentro. E esse aqui é um sonho que ele é à base de ovo. Em 5 quilos de farinha vai 120 ovos. E o ovo que faz ele crescer. Aí tem o sonhinho. Aham. Tá, eu sei, é comida demais pra um vídeo só, mas eu tinha que meter a mão nesse açúcar pra vocês terem a noção exata do que eu tô falando. Rapaz, é pesado isso aqui? Tá quente? Esse é o tipo de coisa que mesmo sabendo a receita, ninguém faz em casa. Ninguém faz. Bom demais. Ó, com uma mão cheia de açúcar, eu quero te dizer, muito obrigado. E toda essa fartura não ganhou fama à toa. No século passado, a cidade aproveitou um detalhe curioso envolvendo a famosa RS 030 para impulsionar o seu progresso. A RS 030 ela foi aberta em 1939, ela tinha outro nome, era RS 17. E daí então nas décadas seguintes começou essa movimentação das famílias que saíam de Porto Alegre, saíam da região metropolitana e iam de carro até o litoral. Na saída de Porto Alegre tinha que carimbar um cartão e quando chegava aqui em Santo Antônio tinha que carimbar de novo esse cartão. E se tu passasse o limite de velocidade, tu era multado. Porque da capital até o litoral levava 7 horas. E aqui era o meio do caminho. O pessoal combinava para se encontrar aqui. Eles começaram a parar aqui para abastecer, para fazer um lanche antes de fazer o carimbo do cartão. E aí, claro, o que era o lanche? Sonho, café com sonho. Então a fama do sonho de Santo Antônio, ele está ligado com a história da estrada. A estratégia foi o verdadeiro sonho que virou realidade para a economia local. Claro, com a inauguração da Freeway, nos anos 70, rasgando um atalho rápido para o litoral, o fluxo sumiu e a cidade sentiu um impacto. Mas o que parecia declínio, na verdade, forçou Santo Antônio a acordar e mostrar sua força. Hoje, fica provado que a cidade vai
absurdamente além de uma parada na RS 030. Ela é o seu vasto interior, as lendas intrigantes, a herança portuguesa que vive na paisagem e os sabores originais que recusam o esquecimento. É simplesmente um destino completo e imponente. A cidade tem uma particularidade que eu gosto bastante, porque ela está ao mesmo tempo na serra e também próximo ao mar. Tem água e tem montanha. É um clima de litoral e um clima serrano. E talvez essa seja a mistura legal de Santo Antônio da Patrulha. Como todo mundo que nasce aqui acaba sendo um pouco bairrista, mas é uma cidade incrível porque ela é próxima de tudo. Ela é próxima do litoral, próxima da capital, próxima da serra. Então é um interior, mas que fica próximo de todas as benesses da cidade grande. No fim das contas, a gente entende o verdadeiro valor da primeira célula-mãe de tantos municípios. Hoje, talvez o que garanta que as pessoas voltem sempre não seja só a magia da água da fonte, o açúcar do sonho, o melado da rapadura, ou até mesmo a cachaça. É a forma autêntica como as pessoas te abraçam e te fazem sentir em casa. Obrigado, viu? Foi um prazer conhecê-lo. O prazer foi todo meu. O grande segredo de Santo Antônio da Patrulha é que você se sente parte da cultura, fazendo amizades fáceis e sinceras em qualquer canto que você parar. Tu é brabo? Você é um cachorro brabo? Acho que vale como interação, né? Pra mim serve. Desbravar esse berço da história nos faz entender muito mais sobre a construção da nossa identidade. E se você curtiu mergulhar num reduto colonizado por portugueses, te convido a seguir uns 280 quilômetros sentido norte até chegarmos a Laguna, em Santa Catarina, uma cidade histórica costeira, cheia de belezas naturais, palco de revoluções épicas, verdadeiros patrimônios arquitetônicos, praias de águas clarinhas, pescadores que trabalham junto com os botos e muito mais.